A gente vive ouvindo falar sobre a importância da atividade física, não é mesmo? Mas, e se aquela recomendação principal, sabe, a que parece servir para todo mundo, estivesse na verdade deixando milhões de pessoas para trás? Pois é sobre isso que vamos falar hoje, porque uma abordagem única para o exercício físico simplesmente não funciona e o que a gente pode fazer a respeito. Para começar, vamos direto para os números, porque eles são bem claros. Este gráfico mostra o tamanho do abismo. Olha só. Mais da metade dos adultos sem deficiência consegue atingir aquela meta de 150 minutos de exercício por semana. Agora, para adultos com deficiência, esse número despenca para apenas 21%. É uma diferença enorme que já acende um grande sinal de alerta. O que está acontecendo aqui? E as consequências dessa lacuna, bom, elas vão muito além da boa forma. A fonte da nossa análise de hoje, que é um consenso de especialistas do Colégio Americano de Medicina do Esporte, é bem direta. Por causa de desigualdades sistêmicas, pessoas com deficiência têm uma probabilidade muito maior de desenvolver problemas de saúde graves. Ou seja, o que está em jogo aqui é a própria equidade na saúde. Antes de a gente mergulhar de vez no assunto, um pequeno, mas super importante comentário sobre a linguagem. Seguindo a convenção do material original, vamos usar a expressão pessoa com deficiência. É bom a gente saber que algumas pessoas preferem usar a linguagem de identidade em primeiro lugar, e o ideal é sempre perguntar qual é a preferência de cada um. Ok, então vamos dar um nome a esse problema que os dados acabaram de nos mostrar: a grande divisão da atividade. E para entender o impacto disso, a gente precisa ter uma noção da escala. E olha, este não é um assunto de nicho de forma alguma. Estamos falando de cerca de 28% dos adultos nos Estados Unidos e de 16% da população mundial. São centenas de milhões de pessoas que, talvez, não estejam sendo bem atendidas pelas diretrizes de saúde que a gente considera padrão. Isso nos leva diretamente ao centro da questão. Talvez o problema não esteja só nas pessoas, mas na regra em si. Chegou a hora da gente repensar a famosa regra dos 150 minutos. 150 minutos por semana. Parece quase um mantra da saúde pública global, né? Mas será que esse número mágico é mesmo a melhor meta para todo mundo? E mais, será que é uma meta realista? A resposta, como a gente vai ver, é bem mais complexa. Agora, é aqui que a ciência por trás de tudo fica fascinante. Fisiologicamente falando, os corpos respondem de formas muito diferentes. Para algumas pessoas com certas condições, por exemplo, o custo de energia para fazer exatamente o mesmo movimento pode ser até 100% maior. Se a gente soma isso a uma reserva metabólica menor e possíveis alterações no sistema nervoso autônomo, bom, fica bem claro porque o mesmo treino pode ter um impacto completamente diferente. E este slide ilustra a solução perfeitamente. Em vez de uma regra única, o que a gente tem são diretrizes baseadas em evidências para condições específicas. Dá uma olhada na comparação da recomendação geral com as diretrizes para pessoas com lesão medular ou esclerose múltipla. A meta muda de 150 minutos por semana para algo como 20 ou 30 minutos, 2 vezes por semana, com um foco em resultados bem concretos. É uma abordagem muito mais inteligente, mais segura e, no fim das contas, mais eficaz. Mas a fisiologia é só uma parte desse quebra-cabeça. O verdadeiro desafio para muita gente é uma verdadeira corrida de obstáculos que existe muito antes de se colocar o pé numa academia. Para se ter uma ideia, os especialistas identificaram mais de 200 barreiras. E tudo começa no nível pessoal: dor, fadiga, mobilidade limitada. Isso se expande para o interpessoal, a falta de apoio de amigos e família, ou até mesmo atitudes negativas que podem ser extremamente desmotivadoras. Subindo um degrau, a gente encontra as barreiras institucionais e comunitárias. Pensa só, academias com equipamentos inacessíveis ou com uma equipe que não tem treinamento adequado. Ou então a falta de informação, o custo altíssimo de equipamentos adaptados, calçadas sem rampas. Cada um desses pontos é como um portão fechado para a atividade física. E lá no topo, sustentando tudo isso, estão as políticas. A falta de financiamento para programas inclusivos, um transporte público que não atende a todos de forma adequada e a fiscalização fraca de leis de acessibilidade. Tudo isso cria um sistema onde se exercitar acaba virando um privilégio e não um direito. Ok, o cenário é bem complexo, mas a boa notícia é que quando a gente entende os problemas, a gente pode começar a desenhar soluções. Então vamos ver como seria uma abordagem mais inteligente e principalmente mais humana. O primeiro consenso dos especialistas é uma verdadeira virada de chave. Sim, as respostas ao exercício variam.
E o ponto mais importante é que benefícios reais para a saúde começam a aparecer com doses de atividade bem menores que aqueles 150 minutos. Isso tira uma pressão enorme e abre a porta para o progresso, não para a perfeição. O segundo consenso é o seguinte: não existe um grupo de pessoas com deficiência. A diversidade de experiências, de habilidades e de metas é imensa. Por isso, uma abordagem personalizada não é um luxo. É, na verdade, a única forma que realmente funciona. É tudo sobre encontrar o que é melhor para cada indivíduo. E o terceiro consenso nos lembra que não dá para colocar toda a responsabilidade no indivíduo. As barreiras sistêmicas são reais e muito poderosas. Então, qualquer programa ou política de atividade física precisa, antes de mais nada, reconhecer e trabalhar ativamente para derrubar esses muros. A partir desses consensos, surge um plano de ação bem prático, com 5 passos. Primeiro, focar em se mover mais em vez de ficar perseguindo um número mágico. Segundo, individualizar a abordagem. Terceiro, levar em conta a fisiologia de cada um. Quarto, mapear e remover as barreiras. E o quinto, que é fundamental, reconhecer e combater o capacitismo. E para qualquer profissional da área da saúde ou do esporte, a comunicação é a grande chave. Essa tabela é um guia muito prático. Resumindo, pergunte, não presuma. Crie um ambiente seguro e de apoio. Seja flexível. Trate cada pessoa como a especialista em seu próprio corpo, porque é exatamente isso que ela é. E tudo isso nos leva ao ponto final, que talvez seja o mais profundo de todos. A verdadeira transformação acontece quando a gente muda o nosso foco do capacitismo para o acesso. Capacitismo, ou ableism em inglês, é uma forma de discriminação, muitas vezes inconsciente, que trata pessoas sem deficiência como o padrão, como a norma. É essa mentalidade que acaba criando muitas das barreiras sobre as quais a gente conversou, desde o design de uma academia até a linguagem que usamos no dia a dia. E aqui temos um exemplo perfeito de como isso funciona na prática. Frases como "mexa-se mais, sente-se menos" ou "termine com a sua cadeira" parecem motivacionais, certo? Mas elas partem do princípio de que todo mundo pode e deve ficar de pé. Sem querer, elas acabam excluindo da conversa sobre saúde qualquer pessoa que usa uma cadeira de rodas, por exemplo. E assim, a análise de hoje nos deixa com esta pergunta essencial. Não se trata apenas de mudar um número em uma diretriz. Se trata de redesenhar nossos espaços, nossa comunicação e, principalmente, nossas atitudes. Como é que a gente pode, coletivamente, construir um mundo onde a oportunidade de ser uma pessoa ativa e saudável seja de fato para todos os corpos?